Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao versículo 11. Alguns versículos eu citarei aqui para correlacionar algum entendimento que Paulo traz, mas nós permaneceremos praticamente na exposição do verso 1 ao versículo 11, irmãos. Enquanto você aí deixa a sua Bíblia aberta, eu queria dar as boas-vindas ao Miyagi. Sempre bom te ver aqui, viu, Miyagi? Que alegria ver você e as crianças. De vê-los ali, saber que eles estão grandes. Que Deus nos dê a alegria de acompanhar o crescimento deles. E também o seu crescimento, sabe, Miyagi? Fico muito feliz de ver você aqui. Todos vocês que estão aqui também são muito bem-vindos. As portas estão sempre abertas aqui para você e para vocês também, viu, meus irmãos? Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar? Neste momento nós queremos te agradecer uma vez mais, Senhor, pela oportunidade que nos dá de ouvir a tua santa palavra. Rogamos a ti, Deus, para que o teu Santo Espírito venha sobre nós, trazendo discernimento, entendimento, transformação. Fala ao nosso coração, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que uma vez mais, Senhor, nós possamos sair daqui com o entendimento, Pai, que nós estamos no melhor lugar nesta manhã, aos pés de Cristo Jesus. E ao sair daquela porta, Senhor, nos faz participantes desta verdade. Usa a minha vida uma vez mais para a honra e glória do teu santo nome, que eu oro e peço a ti em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Queridos, nos 2 primeiros capítulos, Paulo tratou da parte doutrinária da carta. E agora, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai falar da parte prática da carta. Então nós já partimos do entendimento que a doutrina precisa nos levar, queridos, a uma vida em prática. Podemos sim aqui na nossa comunidade, desde a sua plantação, em olhar assim e entender que o quão Deus foi bom conosco, de levantar homens como instrumentos dele para que se mantessem na verdade do Evangelho, na exposição das Escrituras, na verdadeira exegese, que é retirar do texto aquilo que está no texto, e não a exegese, que é colocar o meu entendimento no texto. Tudo isso é louvável, tudo isso é bom, mas não são todas as coisas. À medida que a palavra de Deus é exposta com fidelidade, ela também cobra daqueles que ouvem a fidelidade de praticá-la, de abraçar essa verdade e dizer amém. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele traz o que? Primeiro, nos 2 capítulos, da metade da carta, a questão doutrinária, os ensinamentos do Evangelho. E a partir, então, do capítulo 3 ao capítulo 4, ele falará, então, queridos, como essa verdade interior do Evangelho em nós deve refletir no nosso exterior. E aqui num pequeno esboço, queridos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai apresentar de que maneira que os cristãos devem viver. Então, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, qual acabamos de ler hoje, Paulo vai tratar da santidade pessoal. Olha só que curioso, ele primeiro vai tratar do ser pessoal. Todos nós que estamos aqui, nós temos a responsabilidade pessoal de atender o chamado, de ouvir a mensagem e dizer amém.
Não de cutucar o irmão, acho que está falando com você. Não, está falando conosco, irmãos. A responsabilidade, a santidade pessoal. No mesmo capítulo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17, o apóstolo Paulo vai apresentar como é o viver em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja. Olha que curioso, a santidade pessoal e a santidade no relacionamento com a igreja. Do versículo 18 ao 21, do capítulo 3 ainda, ele vai falar do relacionamento familiar. Ele vai falar do marido, da esposa e dos filhos. Ainda no capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 1, do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar da vida profissional. Como os empregados deveriam se relacionar com os patrões e como os patrões deveriam se relacionar com os empregados. Do capítulo 4, do versículo 2 ao 4, do nosso relacionamento para com Deus. E lá ainda no capítulo 4, do versículo 5 ao 6, da nossa vida pública, ou seja, o relacionamento da igreja com os de fora. E terminando, queridos, do capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 18 do capítulo 4, ele vai falar do serviço cristão. Então você percebe que o evangelho ele abraça todo o nosso ser, tudo que somos. Vida eclesiástica, vida pessoal, vida familiar, vida profissional, vida comunitária e vida no serviço. Todas essas coisas devem fazer parte da vida de todos aqueles que dizem pertencer ao reino de Deus. E hoje nós ficaremos somente na santidade pessoal. Eu queria que você levasse os seus olhos ao versículo 1. O apóstolo Paulo então vai começar com uma conjunção. Portanto, mediante tudo aquilo que vocês ouviram nos 2 primeiros capítulos, relembrando aqui, portanto, já que Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja, portanto, já que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas, portanto, por em Cristo estar escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, portanto, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, portanto, já que vocês estavam mortos, mas Deus os vivificou com Cristo e perdoou todas as suas transgressões. Portanto, já que esse próprio Deus em Cristo Jesus pegou o escrito de dívida que era contra você, que consistia em ordenança, ele cravou na cruz dizendo está consumado. Portanto, queridos, já que vocês foram colocados aí diante do Senhor como justos, justificados, ou seja, por quê? Porque Cristo pegou as autoridades e os poderes espirituais e fez deles espetáculo na cruz, tirando toda acusação que era contra a minha e contra a sua vida. É com base em tudo isso, então, que nós somos chamados a responder, queridos, em obediência. Portanto, mediante a tudo isso, ele vai dizer no versículo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Amém? Já que vocês receberam tudo isso, a curiosidade para nós aqui, queridos, que o cristianismo não é como qualquer outra religião que você possa procurar e tentar experimentar. No cristianismo é diferente. Você vai perceber, queridos, aqui que o imperativo vem depois. Primeiro são os indicativos. O que são os indicativos? Aquilo que Deus fez primeiro. O que são os imperativos que nós vamos tratar daqui até o final da carta, se assim o Senhor permitir? É aquilo que nós devemos fazer à luz daquilo que Deus fez. Lembra que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele está batendo nos homens que estão trazendo legalismo. A lei do antigo judaísmo, dizendo, vocês precisam circuncidar. No legalismo é o seguinte, a motivação para você viver uma vida em santidade, no legalismo, é a fim de que você alcance a salvação. Ou seja, o legalismo prega o seguinte, se você for bom de verdade e fizer as coisas corretamente, Deus vai te aceitar no céu. Esse é o legalismo. Que você não pode fazer coisa alguma, tentar entrar no eixo para que aí, se você fizer tudo isso, você merece o céu, você merece a eternidade. Esse é o legalismo. O legalismo, você precisa fazer tal coisa para ser salvo. Mas a santidade, querido, segundo o Evangelho, eu desejo e sou capacitado a fazer tal coisa porque já fui encontrado. O fato de nós respondermos o Senhor em obediência, isso é evidência de que Deus já operou no seu coração.
o querer. A santidade é o realizar. Por isso que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, o Senhor já alcançou você primeiro. Quando você responde, Deus está falando comigo, é aquilo que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 1, versículo 13 da carta de Colossenses. Você já foi transportado do império das trevas, o império de cegueira espiritual, o qual você estava lambuzado no pecado e você não tinha desejo nenhum de sair de lá. Esse é o mais estranho de tudo. Quando as escamas caem dos seus olhos, você começa a ver aquela lama e você fica questionando como era possível você viver aquela vida. E pior que você gostava, sim ou não? Não precisa responder. Pior que você gostava, o mais estranho é isso, você gostava da sujeira, você gostava de ser escravizado pelo pecado. Você estava ali fazendo a vontade da carne, do mundo e do diabo. Mas, portanto, Ele nos transportou para essa nova vida, Ele nos ressuscitou. Deus não apertou uns parafusos, irmãos. Deus não foi lá e fez o chaquém nosso, né? Trocou algumas peças, fez a reavaliação, o reaproveitamento. A palavra aqui é ressuscitar, é uma nova vida. Deus tirou você de lá para que você não vivesse mais daquela maneira. Ele nos transportou, queridos, para que nós pudéssemos viver para Ele. E o ensinamento moral e prático do resto dessa carta está fundamentado, queridos, naquilo que Deus fez por nós, na morte e na ressurreição de Cristo. E em resposta, então, a essa salvação recebida, como os indicativos, nós somos, então, chamados para atender os imperativos. Pastor, por que o povo de Deus, então, deve obedecer, já que nós não podemos fazer nada para merecer a salvação? Nós devemos, queridos, obedecer como forma de amar o nosso Deus. Sabe por que nós somos chamados a obedecer? Porque nós o amamos. Não tem nada a ver com salvação. A salvação não tem nada que você possa fazer. Pense no seu melhor, não tem nada. Você pode tentar fazer o seu melhor, a lei já disse para nós, toda boca se cale, e saiba que vocês são pecadores. Nós só entramos pela graça e pela misericórdia de Deus, e uma vez que nós entramos, irmãos, nós somos tomados por essa graça que nos capacita cada dia a ouvir o chamado de Deus e querer obedecer. E aí o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso no resto da carta aqui, queridos. Tudo está fundamentado naquilo que Cristo fez, a sua morte, a sua ressurreição, e nós somos chamados então a atender. E o primeiro imperativo já está aí no versículo 1, na parte B. O primeiro imperativo é esse aqui, presta atenção: procurem as coisas que são do alto. A primeira coisa que nós somos chamados a obedecer aqui é procurar as coisas que são do alto. O que Paulo não está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que nós devemos viver no mundo da lua. Não se envolver com as coisas daqui. Você vai entender o que são as coisas daqui, diante da carta. Mas queridos, com a mente, com o seu pensamento, com a sua prioridade nas coisas que são eternas. A palavra procurar aqui no original, a palavra é o sentido de você procurar até encontrar. Quando você está à busca de algo tão precioso que você só vai parar enquanto você toma posse daquilo. Quando ele diz aqui, procurem as coisas do alto, ele está dizendo a respeito da pessoa de Cristo, porque ele disse que Cristo está lá, à destra de Deus, o Todo-Poderoso. Mas ele quer falar também relacionado às coisas de valores espirituais eternos. Então procurem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso foi o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte. Os homens estavam famintos, Jesus alimentou os homens. Eles tinham frio, Jesus mandou, se você tem 2 capas, dá um para o seu irmão. Se você vê o seu irmão passando necessidade, reparta o pão com o seu irmão. Jesus fez tudo isso. E aí os discípulos caminhando com Jesus, a ansiedade batendo no seu coração. E aí Jesus, para tranquilizar, mostra, né, os lírios do campo, mostra os pássaros. E diz que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu tão belo quanto o lírio. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E essas demais coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Uma pessoa que foi transportada do império das trevas para o reino do Filho amado, queridos, ele buscará em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não que ele não buscarão as coisas desse mundo. As coisas desse mundo podem até ser buscadas, mas todas elas estão subjugadas debaixo. No primeiro da lista está o quê? Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vêm depois. Nesses dias nós estávamos numa conversa que passamos horas aqui, não deu vontade de ir embora. E nós estávamos falando sobre pessoas que estavam priorizando o reino, que poderiam estar buscando as coisas dessa terra e priorizando as coisas dessa terra. E o mais espetacular é que quando nós vemos isso na vida de irmãos assim, nós percebemos, querido, que não lhes falta nada. Por quê? Porque as coisas devem estar no lugar correto. Deus acima de todas as coisas. E aí vem a nossa família, o nosso profissional, vida ministerial, o que você quiser colocar. Deus nos chamou desse império das trevas para o reino. Presta atenção, irmãos. Esse reino tem um rei. O reino no qual nós fomos transportados, o trono não está vazio. Lá está sentado o Cordeiro Santo de Deus. Aquele o qual João em Apocalipse olha, teve aparência de que esteve morto, mas estava vivo. Ele que tem, queridos, o poder de desatar os selos e abrir a história está em suas mãos. É lá que nós devemos buscar e priorizar. Deus está sentado no trono, à destra o seu Filho Todo-Poderoso. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, queridos, é desejá-lo acima de todas as coisas. É quando você encontra a pedra preciosa, e aí você vende tudo que tem. A parábola do terreno que estava lá, e não era o terreno que ele estava à procura. Ele estava à procura da pedra que estava lá no terreno. E aquele colecionador de pedras, ele se desfaz de todas aquelas pedras para comprar o terreno com o objetivo de obter aquela pedra preciosa. Buscar em primeiro o reino de Deus é ter o Senhor acima de todas as coisas. E essas coisas que são lá do alto, queridos, que nós devemos procurar é onde Cristo está assentado. Ou seja, Cristo está à direita de Deus, revestido de poder, honra, majestade e glória. Louvado seja Deus. É o rei que está lá. É aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É aquele que Filipenses declara que ele se rebaixou e se fez menor de todos eles. Humilhou-se a si mesmo até a morte, da morte mais vergonhosa, morte de cruz. Mas também Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, sabe o que ele está dizendo para nós, irmãos? De procurar? Que essas coisas estão à nossa disposição. Essas coisas em Cristo Jesus estão acessíveis para nós. Quando ele fala aqui da ideia de procurar, ele não está dizendo de um esconderijo onde Deus esconde a sua presença e o seu poder do seu povo e vai dizendo para nós, olha, adivinha onde você vai encontrar. Quando ele diz para procurar aqui, ele está dando para nós, queridos, o caminho. Ele está apontando onde nós devemos procurar. E esse mesmo Jesus que nos manda procurar, queridos, as coisas que são lá do alto, ele torna acessível para cada um de nós. A sua presença é acessível para o seu povo. A capacitação e o poder para cumprir os próprios imperativos que ele nos manda está acessível para nós. Ele já nos ensinou a orar assim. Vamos pecar? Vamos pecar. Perdoa os nossos pecados. Mas nós devemos clamar ao trono da glória dizendo, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Porque a graça, o poder e a misericórdia do Senhor continuam acessíveis para nós, para cumprir o seu chamado. O poder vem dele, irmãos. Tanto a pessoa de Cristo quanto o auxílio que vem dele estão acessíveis para nós. Por isso nós podemos procurar e encontrar. Quais são os pecados que você precisa vencer hoje?
procurem as coisas lá do alto. Está acessível para você a graça para vencer cada pecado. Ah, pastor, não consigo. Não consegue mesmo. Por isso que nós devemos procurar. E Jesus está a fim de ser encontrado pelos seus. Ele deu o caminho, irmãos, ele abriu o véu, ele colocou e tirou toda a barreira. Ele nos fez tão acessíveis a ele que ele veio até nós. Ele teve que descer aqui para que nós pudéssemos ter esse acesso a ele. A irmã Maristela tratou aqui, Jesus é o caminho para o Pai. E esse Jesus ainda continua com as portas bem abertas para aqueles que confiam nele, queridos, a fim de que possam cumprir a vontade de Deus e desfrutar da sua presença gloriosa. Louvado seja Deus por isso. No versículo 2, Paulo vai apresentar o segundo imperativo. O primeiro é procurar. O segundo imperativo aí, queridos, para buscarmos o Senhor e os seus valores espirituais, no versículo 2 vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Algumas versões vai dizer pensai ou pensem. Mais uma vez, ele não está dizendo para nós negligenciarmos as nossas tarefas aqui, tanto que ele vai falar das nossas tarefas familiares, profissionais, ministeriais, todas elas ele vai tratar lá. Mas elas devem ser feitas à luz desse entendimento aqui, da busca até encontrar, e dos seus pensamentos cativos, pelas coisas eternas do nosso Deus. E a pergunta para nós aqui, queridos, é o que tem ocupado os nossos pensamentos. O que tem ocupado a sua mente na sua peregrinação? Quais são as coisas que dominam os seus pensamentos? São as coisas eternas do nosso Deus, onde nós estamos investindo o nosso tempo. A procura do que nós estamos, queridos, ali não medindo esforços. A procura do que nós estamos suando a camisa. Esses são os nossos pensamentos. Diga o que domina o seu pensamento, que eu direi aonde está o seu maior esforço. O que tem dominado, queridos, a nossa mente nesses últimos dias. O nosso modo de viver vai revelar o que nós estamos procurando de fato e o que toma conta dos nossos pensamentos. Deixa eu falar, igreja. O pastor ou qualquer membro que está aqui, nós não temos a capacidade de adivinhar os seus pensamentos neste momento. Mas o seu estilo de vida revelará o que toma conta dos seus pensamentos e aonde está a sua maior procura. Diga o que toma conta dos seus pensamentos e eu direi qual é o seu estilo de vida. Aonde nós estamos gastando, queridos, muitos dizem seguir a Cristo, mas só pensam nas coisas daqui e agora. Muitos dizem, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, mas estão agarradas nas coisas passageiras, nas coisas que enferrujam. Elas não largam as coisas daqui. É o jovem rico, lembra do jovem rico? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, os meus pensamentos e a minha procura estão nas coisas eternas, Deus. Como você lê a lei? Faça isso e viverás. Eu faço isso desde a minha meninice. Muito bem, te falta uma coisa apenas. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e você me segue. Ou seja, ele dizia buscar as coisas do alto, ele dizia pensar nas coisas do alto. Quando na verdade a sua vida estava enraizada aqui. O seu Deus, queridos, era um Deus que perecia nesta terra. Eram as riquezas desse mundo. Todo aquele que foi alcançado por Deus, a sua busca maior não estão nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto, onde Cristo está entronizado, irmãos. Os seus pensamentos mudam. A sua prioridade muda. A sua busca intensa muda. Não são mais as coisas que estão aqui no mundo. Nós vamos ter a nossa responsabilidade, mas elas não são prioridades. E por vezes na vida, Deus vai nos lembrar, se você é um filho dele, que essas coisas não têm o poder de colocar alegria e prazer no seu coração verdadeiro. Que as coisas desse mundo que nos vende é um saco furado. Quanto mais você acha que precisa ter, mais você vai ser satisfeito. E aí você coloca, e quando você vê, o negócio nunca te satisfaz, porque é um saco furado.
E eu louvo a Deus quando Ele nos desperta, irmãos. Quando Ele nos desperta para mostrar que tudo que você está juntando nessa terra não é suficiente. Quando Ele começa a tocar nos seus ídolos. Quando Ele começa a mexer no seu barquinho. Quando Ele começa a fazer com que a tempestade bata sobre o trajeto que você planejou sem considerar Deus na sua vida. Você acordou, colocou no papel, nem orou, nem pediu direcionamento. Deus não tem nada a ver com a sua criação de filhos. Deus não tem nada a ver onde você vai morar, deixou de morar. Deus não tem nada a ver com a sua vida ministerial, com o seu casamento, e você vai vivendo. E na sua graça e misericórdia, às vezes Deus dá uma mexidinha em nós, fala, você esqueceu, é? Deixa eu lembrar você que essas coisas não são suficientes. Por vezes eu costumo pensar que nós somos, às vezes, aquele rebelde que pega o nosso barco como Jonas. A gente fecha os nossos ouvidos, quer fazer a nossa vontade e vai embora. E Deus, na sua graça e misericórdia, levanta os ventos, as tempestades. E a gente está lá dormindo de boa, sossegado, paz no coração. E rebelde com Deus, paz no coração. E Deus levanta uma tempestade da vida. Eu costumo pensar que ainda que a ilustração de Jonas talvez não seria a melhor, porque Jonas ainda ele é ameaçado de ser jogado e não é jogado, e ele é jogado só depois para que a baleia pudesse ali, a baleia não, né, o grande peixe pudesse ali tragá-lo e ele ficasse ali 3 dias. Às vezes eu costumo pensar que é aquele barco que sofreu tanto a tempestade, que ele foi desfeito, e não sobrou nada para que você se agarrasse ali em alto mar. E quando você olha lá na frente, boiando lá, você percebe assim, é o Senhor que está lá. É o Senhor que está ali, não tem mais nada. E nós nos agarramos a Ele, irmãos, e deixa eu falar para vocês, Ele é suficiente. E quando você o encontra de verdade, você fala, Deus, tudo que eu preciso é de Ti. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que nós precisamos está nele, queridos. Tudo que nós precisamos se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é suficiente. E nesse entendimento aqui que nós temos, queridos, que buscar e colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto. Todos aqueles que procuram as coisas do alto, por mais que eles sofram aflições neste mundo, eles nunca estarão correndo atrás do vento, irmãos. Talvez você pense assim no dia de hoje, ou já passou por algum momento da sua vida. Quanto mais eu procuro o Senhor, mais tribulação vem, pastor. Quanto mais eu procuro o Senhor, mais as coisas se levantam ao meu redor. Ainda que assim seja, irmãos. Ainda que assim seja. Procurar o Senhor acima de todas as coisas e colocar os nossos pensamentos nas coisas eternas, nunca será correr atrás do vento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo está fazendo isso num contexto onde ele está passando nos piores dias da sua vida. Onde ele está ali, queridos, tendo o seu apostolado sendo colocado à prova. Onde os próprios irmãos que ele pregou o evangelho estavam rejeitando ele. E ele vai dizer, eu estou sofrendo por causa do evangelho. Mas deixa eu falar para vocês, os meus olhos não estão fixos nessas coisas transitórias. Porque essas coisas aqui desse mundo, que tudo que a gente percebe é passageiro. Mas as coisas lá do alto, onde o apóstolo Paulo estava fixando os seus olhos e os seus pensamentos, ele vai dizer, aquilo que não se vê é eterno, ou seja, a glória eterna é maior do que tudo aquilo que nós podemos experimentar nessa terra. Quantos podem dizer amém por isso? A glória que nos espera. A glória eterna, irmãos. E só desfrutarão da glória eterna aqueles que estiverem unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Se você olhar o versículo 3 com atenção, olha só o que ele vai dizer. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, para o mundo, a união da igreja com Cristo não é tão evidente assim. Para aqueles que não conhecem a Jesus, você priorizar o seu reino e gastar os seus pensamentos com as coisas eternas é loucura. É loucura.
Para muitos, até familiares pertos, aonde você vai passar o seu domingo de manhã? Na igreja. Tá maluco? Por que você prioriza as coisas do reino? Porque, queridos, para eles não é nítido essas questões. Aí ele vai mostrar aqui para nós, queridos, que não é tão evidente aos olhos do mundo, por causa daquilo que o cristão procura acima de todas as coisas, e onde ele gasta o seu pensamento. Mas um dia, queridos, tudo aquilo que está escondido será manifestado. Olha o versículo 4 que ele vai dizer: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. O mundo não entende, irmãos, quando você prioriza a Deus. A sua vida está escondida em Cristo, está lá. Você procura as coisas que são lá, que não se vê. Porque as que se vê são passageiras e as que não se vê são eternas. E para o mundo isso é loucura. Lembra do apóstolo Paulo, onde ele está quando ele escreve a epístola? Está preso. Alguém poderia usar isso aqui dizendo assim, aqueles irmãos da igreja: olha só onde se encontra o líder que pregou o evangelho. Ele está preso. Que loucura, que Deus é esse? E o apóstolo Paulo não está nem um pouco preocupado. O apóstolo Paulo está preso, mas a sua procura está nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo está passando aflição nesta vida, mas os seus pensamentos estão cativos pelas coisas eternas. Ainda que, queridos, aquelas pessoas não pudessem perceber, não poderiam também perceber, porque a nossa vida está oculta aos olhos do mundo. Mas um dia, no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, olha só, irmãos, que Cristo é a nossa igreja? É a nossa vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. Ou seja, a nossa eternidade está bem assegurada em Cristo, amém? Irmãos, amém? Em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós estamos sendo santificados, e em Cristo nós seremos glorificados. Então presta atenção que ele vai dizer aqui para nós, queridos, que a nossa vida é Cristo. Para o povo de Deus, queridos, Cristo é a nossa vida. Para muitos, a música é a vida. Para outros, o trabalho é a vida. Para outros, o reconhecimento pessoal é a vida. Para outros, os status, a riqueza e o que você quiser é a vida. Mas para o povo de Deus, Cristo é a vida, irmãos. Quando Ele, que é a sua vida, se manifestar, Ele vai se manifestar, irmãos. A nossa vida está escondida, e o outro sentido da nossa vida está escondida, nesse contexto é porque os falsos mestres estavam dizendo que os anjos estavam irados, e você tinha que sacrificar ali, prestar sacrifício a esses anjos para que eles fossem apaziguados, e aí sim eu fosse até Deus. Ele vai dizer: não, vocês não entenderam. A vida de vocês está escondida em Cristo. Não há domínio das trevas que possa ir contra vocês. A nossa vida está bem protegida nele, queridos. Por isso que nós podemos aí colocar a nossa vida. Ele preenche todo o nosso ser. Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus domina os nossos pensamentos e a nossa procura, irmãos. É Jesus Cristo nosso Senhor. E procurar e manter os pensamentos das coisas lá do alto não nos faz irresponsáveis com a nossa vida na terra, amém? Nós não podemos ser crentes de rede social, irmãos. Não podemos. Qual que é o crente de rede social? É o crente que coloca louvores, pregações, versículos, mas não tem responsabilidade nenhuma com a sua vida na terra. Quando ele diz que nós devemos procurar as coisas eternas, isso vai reverberar no nosso estilo de vida aqui. Quer saber se a sua procura está nas coisas de Deus e os seus pensamentos são tomados pelas coisas eternas? A resposta é a sua vida. É o seu dia a dia. E aí então aqui no versículo 5 ele vai mostrar para nós que é o contrário, queridos. Nossa vida é moldada na terra.
A nova vida, queridos, traz para nós um novo estilo de vida. No versículo 5, se você prestar atenção, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É porque nós morremos com Cristo, irmãos, quando diz lá no capítulo 3, do versículo 3, nós temos o poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Então Cristo, que está sentado à destra de Deus, ele não só nos dá a ordem de obedecê-lo, como o poder e a capacidade de obedecê-lo. Aí ele vai mostrar para nós, queridos, que viver procurando as coisas eternas é mudar nosso estilo de vida aqui agora. Essas coisas não estão desassociadas. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, olha, o meu envolvimento, os meus pensamentos, a minha procura é Deus, pastor. E o seu estilo de vida não denunciar isso, deixa eu falar para você, irmãos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu vou falar: irmão, toma cuidado, eu estou achando que seus pensamentos não estão nas coisas do Senhor. Eu estou achando que a sua procura maior não é Deus. Como assim, pastor? A sua vida demonstra isso. Então o apóstolo Paulo não quer que aquele povo pense que pensar é simplesmente um modo cognitivo. Olha, pensei, olha o céu, Jesus está lá, eu sei, pastor. Esses pensamentos e essa nossa procura moldam a nossa maneira de viver aqui. Aí o apóstolo Paulo, nesse imperativo aqui, nessa série de imperativos, a partir do versículo 5, o primeiro deles é fazer morrer, queridos, tudo aquilo que pertence à nossa natureza terrena. Nós devemos considerar-nos, queridos, mortos para o pecado. Uma vez que nós morremos com Cristo na simbologia do batismo, você morreu para a sua antiga maneira de viver. Lembre-se que o morto é aquele que não tem mais reação. Então morrer para o pecado é não ter mais prazer, não é mais querer se envolver com o pecado. Ele não está dizendo aqui simplesmente que você faça alguma coisa, tranque o pecado numa jaula. Está falando aqui a única morte que o cristão é permitida, é essa aqui. O não matarás é para não matar o seu próximo, mas o matarás aqui é para matar a sua natureza ruim. Esse aqui é o único assassinato que a Bíblia permite, irmãos. Matar o velho homem, o Adão ainda, que está bem vivo dentro de você. Esse aí você tem que esganar ele todo dia. Todo dia você tem que matar. O antigo Luciano todo dia tem que ser mortificado. Então faça morrer tudo aquilo que pertence. Romanos no capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim. Romanos capítulo 6, versículo 11. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Considere-se mortos para o pecado. Você não pode estar vivo, jogar no pecado, abraçar o pecado. Uma vez que Cristo, queridos, o vivificou. E Paulo vai trazer uma lista aqui de uma série de pecados que os colossenses deveriam fazer morrer. Que pertenciam, queridos, à natureza terrena deles. Paulo vai trazer uma lista aqui, mas presta atenção. Esta lista que Paulo traz aqui não é uma lista exaustiva. Talvez alguns que estejam aqui pensem assim: pastor, estou tranquilo, eu não me associo com essa lista aí, então não tem nada para fazer morrer. Não. Paulo traz uma lista que provavelmente Epáfras leva para ele a notícia e ele pergunta: como estão vivendo os irmãos? Aí o apóstolo Paulo vai trazer uma lista de coisas que precisariam ser mortificadas. Ele vai falar aqui sobre a imoralidade sexual, impureza e paixão. Esses três pecados da carne que ele vai falar aqui, de imoralidade sexual, impureza e paixão, está atrelado, queridos, a pecados sexuais. Que poderíamos falar que todo pecado aqui que a Bíblia condena na área sexual, que é o pecado antes do casamento, o pecado que você está casado, mas se relaciona mesmo assim, o adultério, a fornicação, o relacionamento com pessoas do mesmo sexo, que é atípico aquilo que o Senhor já criou segundo a sua obra. Ele fez homem e mulher e disse: os dois tornarão uma só carne. Poderíamos colocar nesse pecado aqui, queridos, toda sorte de imundícia. Aí ele vai dizer que todos esses pecados aqui vocês devem fazer morrer.
Provavelmente eles estavam se direcionando aqui a um grupo de gentios que se convertiam, porque naquela cultura greco-romana era comum os cultos serem regados de orgias sexuais, aonde eles adoravam ali as deusas do templo e tinha ali as sacerdotisas que se relacionavam com os homens. Era comum isso naquele tempo. Aí ele fala, agora não é mais. Essa imoralidade, essa impureza e essa paixão devem ficar de fora da vida de vocês. Vocês precisam matar. Ele vai falar sobre os desejos maus, queridos. Os desejos maus aqui é o desejo contrário do bem. É o desejo vingativo, é o desejo de prejudicar os outros e é o prazer na infelicidade das pessoas. Presta atenção, o desejo mau é contrário ao bem. É a vingança. É querer fazer o mal em troco de nada. É ter prazer na infelicidade das pessoas. Bem feito. Ai, que gostoso, pastor. Olha, ganhei meu dia. Irmãos, ele está dizendo aqui, faça morrer esses desejos. Ele vai tratar ainda sobre a ganância. Ou seja, a ganância e a avareza é o pecado de querer sempre mais e mais para satisfazer o seu próprio eu. Essa é a avareza. Nunca está bom para o avarento, ele quer sempre mais, ele quer encher os cofres, ele quer transbordar, ele nunca encontra satisfação. Se ele falar que é 1 milhão, não é, ele chega a 1 milhão, é 2, é 3, é 4, ele vai indo. Tanto que ele vai falar aqui que essa ganância é chamada de idolatria. Olha só, idolatria, irmãos. Se tem uma coisa aqui que o homem é escravizado, são pelas coisas desse mundo, pelos tesouros da terra. Ele tem o poder de escravizar as pessoas, tanto que ele vai dizer aqui sobre a idolatria, ou seja, as pessoas prestam culto a isso. De que maneira? Elas confiam a vida delas aos tesouros desse mundo. Pastor, se eu não tiver, eu não vou viver. Pastor, se eu não tiver, eu não vou dormir em paz. Pastor, eu preciso ter. Ele serve a esses recursos. Por isso que ele vai dizer aqui que é idolatria. Os cristãos, queridos, eles têm que buscar essas coisas desse mundo somente para os seus prazeres aqui neste momento. Que prazeres são esses? Em alimentar a sua casa, em ter o suficiente, não servir como escravo dessas coisas. Vivemos no Japão, as jornadas de trabalho aqui são intensas. São poucas famílias que conseguem viver somente com 8 horas de trabalho. São homens em 4x2, é Nikotai, é 2 turnos dobrado. E quando não, os homens precisam fazer um bico ainda no final de semana. Tudo isso é justo você trabalhar, mas essas coisas não podem ser, queridos, na nossa vida, o pote no final do arco-íris. Pastor, se eu não fizer, Deus não vai fazer. Irmãos, confia no Senhor. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Os cristãos não devem se alimentar, que ele não deve alimentar os seus desejos pecaminosos. Antes, eles devem mortificar a natureza caída e terrena. Tudo que ele diz aqui para nós, queridos, desses pecados aqui, dessa primeira lista, começa, sabe aonde? No desejo. E se o desejo não for mortificado, nós vamos para as práticas. Tudo que nós fazemos do lado exterior começa lá dentro no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo fala para mortificar, ele está falando dos desejos. Se nós temos desejos contrários à vontade de Deus, eles já precisam ser mortificados antes que eles cheguem à luz. Quando você identificar algo que já está tomando conta do seu coração, irmãos, que não se tornou na luz, eles precisam ali, antes disso, ser mortificados. A impureza começa nos pensamentos, entra pelos olhos. Aí Jesus vai dizer aos seus discípulos, se sua mão direita te faz pecar, os teus olhos arranque. Porque é melhor você entrar sem uma parte do corpo no céu do que ser lançado perfeitamente com todos esses órgãos ao inferno. Em outras palavras, mortifique. Tire desses pensamentos, desvie os seus olhos de coisas que podem contaminar a sua vida. Ele está dizendo aqui que nós devemos fazer isso, irmãos. E a primeira razão pelo qual os cristãos devem fazer morrer, queridos, a natureza terrena, é porque, primeiro, eles são novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a segunda razão apresentada no versículo 6 e versículo 7, por qual o cristão deve morrer para a sua antiga maneira de viver,
é porque Deus, queridos, se ira contra a desobediência. Olha o que diz o versículo 6 e versículo 7. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram, olha só o verbo conjugado, no passado, quando costumavam viver nelas. A segunda razão, a primeira é porque nós somos novas criaturas, ressuscitamos, isso não cabe mais a você. A segunda razão, presta atenção, igreja, a segunda razão é Cristo se ira contra o pecado. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus santo e justo. Ainda que todos os nossos pecados foram perdoados, não ouse jamais viver deliberadamente no pecado. Porque Deus, queridos, Ele disciplina aquele que ama e tem por filho. Esse Deus aqui é por causa dessas coisas, desses pecados, que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. A ira é a justiça de Deus. Como que nós vamos poder viver no pecado se Deus já manifestou, queridos, a ira contra o seu Filho por causa dos nossos pecados? Olha só quão grande é a santidade desse Deus. Nós somos chamados a não viver dessa maneira, queridos. Deus é paciente, é gracioso, é misericordioso, mas é santo e justo. Santo e justo. Ainda que você pense, Ele me ama, pastor, não dá nada não. Ai, irmãos, não brinca com isso. O pecado, ele fere a santidade de Deus, ele entristece o Espírito Santo. E ainda que você fale para mim, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, deixa eu falar para você. As pessoas que estão ao seu redor são afetadas. São afetadas. O nosso pecado, queridos, o nosso pecado afeta as pessoas que estão do nosso lado. Se nós somos pais, os nossos filhos são prejudicados. Se você é casado, o seu cônjuge é prejudicado. Se você faz parte da igreja de Cristo, a igreja sente, irmãos. Sente. Se você está aqui entre nós, queridos, e você fala, pastor, vou viver assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem irmãos chorando por você. Tem irmãos com o joelho e você lambuzado no pecado, ele está ali orando por você, ela sente. E o próprio Deus, irmãos, Ele nos chamou para viver nesse reino, viver de maneira diferente, uma nova vida. A desobediência que Ele vai trazer aqui, o pecado, eram práticas que faziam parte do nosso passado e do passado daqueles homens que estavam ouvindo Paulo dizer esta carta. Ele vai dizer no versículo 7, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, vocês eram assim, mas em Cristo vocês não podem mais ser assim. Então há um divisor de águas na vida do cristão. O antes de Jesus e o depois de Jesus, irmãos. Ainda que nós falhemos, os nossos pecados não podem ser mais práticas. Não podem ser mais estilos de vida, porque ele vai dizer aqui que nós costumávamos a viver nelas. Ainda que você fale, pastor, eu sou um falho pecador. Ok, nada novo debaixo do sol, a Bíblia vai falar sobre isso. Mas viver no pecado não, irmãos. Viver não. Isso é coisa do passado. Tanto que no versículo 8 e versículo 10, a transição, presta atenção, mas agora, a partir do versículo 8, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, a desobediência, o pecado eram práticas que faziam parte do nosso passado e do passado daqueles ouvintes. Mas agora, queridos, nós devemos viver de outra maneira. E a palavra que ele vai usar para nós aqui é muito forte, presta atenção. Na primeira lista de pecado, ele usou a palavra mortifique. Ou seja, sufoque e mortifique esses seus desejos pecaminosos. Na segunda lista que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, ele vai dizer, mas agora, no versículo 8, abandonem essas coisas. A primeira lista, ele está falando de desejos. Desejo não tem como abandonar. Muitas vezes nós não escolhemos desejar. Você está ali, o desejo vem. Você olhou, o desejo vem. Se você ficar insistindo em colocar os seus olhos, o desejo vai tomar conta do seu coração.
Se você não se afastar daquilo que, se você começa a desejar que é contrário à vontade de Deus, não sair correndo, vai tomar conta do seu coração. Isso é uma maneira de mortificar. Não é só se afastar, se afasta, mas mortifica, porque qualquer hora você vai se aproximar de novo dessa tentação. E se você não mortificar essa tentação, você vai cair no pecado. Mas agora ele vai falar das práticas do pecado. Com práticas, nós abandonamos. Olha só a lista que ele vai trazer aqui nas práticas. Ele vai falar sobre a ira, ou seja, um temperamento explosivo. Essas coisas ele fala, abandona. Ele vai falar da indignação, ou seja, é a ira que se recusa a cessar. Existe a ira que pode vir, mas existe a indignação. É aquela ira que toma conta de você, mas você não quer deixar ela embora. Essa é a indignação. A maldade, a prática contrária do bem. Isso são atitudes, irmãos. Atitudes que nós cometemos no corpo. Aí ele vai fazer aqui mais uma lista ainda. Os 3 finais aqui do versículo, ele vai dizer assim: maledicência, ou seja, falar mal de alguém, difamar alguém. Isso são pecados da língua. Olha só. Os pecados da prática, ira, indignação e maldade. Aí vem os pecados da língua, maledicência, ou seja, falar mal de alguém, difamar uma pessoa. Querer prejudicar aquela pessoa, começar a contaminar outras pessoas para que possam fazer a mesma coisa. Linguagem indecente, não falar, ou seja, palavras torpes, palavrões, vulgaridade, palavras pejorativas que humilham as pessoas. E assédio sexual. Todas essas coisas indecente no falar. Abandonem essas coisas. E ele vai falar, que é o versículo 9, não mintam uns aos outros. Ou seja, e a mentira, irmãos. O povo de Deus tem que ser um povo verdadeiro. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não mintam mais uns aos outros. Visto que vocês, ele vai continuar aí no versículo 9. Visto que vocês já se despiram do velho homem e suas práticas. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, visto que vocês se despiram, olha a ilustração que ele vai levar aqui para nós. O despir aqui é tirar uma roupa suja. É você chegar de um dia de trabalho exaustivo, espero que seja assim na sua vida, chegar em casa, querer tomar um banho e não dormir dessa maneira. As mulheres dizem amém? Amém, glória a Deus. Não deixar aquele sapato lá na entrada que ninguém consegue entrar naquela casa. É tirar a roupa suja, é tirar o pecado. Vocês foram despidos. As nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, irmãos. Vestes de santidade. Toda aquela imundícia, lembra que todos os nossos pecados foram perdoados, não foram alguns, todos eles. Vocês se despiram do velho homem. E ele fala aqui, queridos, que nós nos revestimos do novo. O velho homem quem é? O Adão. Nós nascemos em Adão. Esse é o velho homem. E o novo homem é Cristo. A velha humanidade, todos nasceram, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Mas em Cristo, novas criaturas, novo nascimento, novo estilo de vida, nova eternidade. Vocês se revestiram do novo. E esse novo, ele vai dizer para nós, queridos, que está sendo renovado a imagem do seu Criador. Deus te chamou a esta vida com um propósito: se parecer com Ele. A imagem que foi distorcida por causa do pecado, a imagem e semelhança de Deus, ela será renovada, queridos, na glória. Mas o processo já começou, irmãos. Cristo já começa a ser visto na vida da igreja, na sua maneira de pensar, na sua busca, na sua maneira de falar, de agir. Cristo já começa a ser visto na vida da sua igreja. Esse novo homem está sendo revestido em nós. Então presta atenção, a partir do versículo 12, nós seremos orientados, não trataremos hoje, de como vive o novo homem. Esse novo homem que está sendo aí renovado, queridos, a imagem do nosso Criador. Então até o versículo 11 de hoje, ele está dizendo: desfaça dessas coisas. Mortifique. Arranque isso da sua vida. Dá um basta. Não brinque com essas coisas. Isso aí é da sua antiga natureza.
já ficou lá para trás. Você está sendo renovado num novo homem. E a imagem do seu Criador, e lá no versículo 12, até o final da carta, ele vai nos ensinar como se revestir do novo homem. Mas para que nós venhamos se revestir do novo homem, queridos, nós precisamos desfazer do antigo homem. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu queria concluir aqui, queridos, com 3 aplicações para nós. A primeira delas é que todos que confessam o Senhor devem buscar e pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Todos eles. E deixa eu ousar em falar aqui algo muito sério, nessa aplicação número 1. Você não irá desejar as coisas do alto se você não pertence ao reino de Deus. Ele não está dizendo para que você deseje para você entrar no reino, não. Uma vez que você pertence ao reino de Deus, você vai buscar as coisas que pertencem a esse reino. E a pergunta é: onde você tem buscado, queridos? Colocar o seu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A aplicação número 2 é que, como novas criaturas em Cristo, nós devemos fazer morrer tudo, queridos, tudo, absolutamente tudo, que pertence à nossa natureza terrena. E ali ele listou ali pecados sexuais, mas tudo aquilo que contamina a sua mente, que você já tem entendimento das Escrituras, que é contrário à vontade de Deus, mortifica. Lembre-se que as coisas do alto, existe um trono que está ocupado, que é o Senhor Jesus que está lá. Essa busca por fazer a vontade de Deus não é na sua própria força. Nós buscamos o auxílio que vem dele, irmãos. Paralelo a isso, você vai perceber durante as ministrações, não tem como mortificar a vontade da carne e abandonar o pecado longe da palavra de Deus e da oração. Se você não se encher da palavra de Deus, se você não for aos pés da cruz dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador, você não irá mortificar a sua carne. E nós devemos, ponto 3, eu termino aqui, devemos abandonar todas essas práticas do passado, irmãos. Quais são os pecados que você já identifica? Em nome de Jesus, quando você sair por esta porta, que eles sejam lançados aos pés da cruz de Cristo, em nome de Jesus. E não importa o pecado que você cometeu no passado, não há pecador, queridos, que a cruz não possa alcançar nesta manhã. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Deus, eu entrego diante do Senhor. Eu venho diante de Ti, Senhor Deus. A sua ira eu mereci. Recebe um pecador nesta manhã, em nome de Jesus. Aí onde você está mesmo, feche seus olhos. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa mortificar no dia de hoje. Oremos ao Senhor.